Pessoal, esse é a Morte de Sócrates, é uma pintura de um artista francês, Jacques-Louis David, pintada ali pouco antes da Revolução Francesa, até como uma forma também para exaltar os valores revolucionários, né, da época. É um quadro que eu fiz questão de colocar aqui no meu gabinete, aqui no Ministério Público Federal, porque inspira minha atuação e acho que deveria inspirar a atuação de muitos colegas Brasil afora, né, pelo que ele representa, né? A gente que principalmente é voltado mais para a atuação prática, né, que fez concurso público, passou a vida toda, boa parte da vida muito voltado para a leitura de livros jurídicos, especificamente livros jurídicos, doutrina, jurisprudência, todos aqueles problemas de concurso que a gente já mencionou aqui. Não pode cair naquele erro de limitar a vida a isso, né? De não perceber a influência que o direito tem das artes, né? Da literatura e no caso aqui que a gente vai conversar um pouco hoje sobre a pintura, né? Sob pena da gente ficar realmente bruto, né? Se tornar as pessoas cada vez mais brutas, né? Essa passagem ela é narrada pelo Platão num livro chamado Fedon, né? Um diálogo Fedon, em que o Platão narra, né? O Platão, discípulo, né, de Sócrates, narra os momentos finais do mestre, né, após ele ter sido condenado, né, a morrer, a beber a cicuta, né, que está aí sendo entregue a ele, né. O julgamento em si dele é retratado em outras passagens, né, como a Apologia, né, de Sócrates, em outras obras, né, mas esse especificamente é o Fedon. E tem uma série de detalhes aí que o quadro retrata e que a gente pode conversar um pouco aqui e ao final demonstrar e sustentar porque que esse quadro, qual seria a principal mensagem que essa passagem, esse quadro, esse momento histórico aí, né, esse fato grandioso da filosofia pode ensinar para a gente que trabalha com direito, né, questões sérias relacionadas à obediência à lei, a obediência a decisões judiciais, mesmo que não se concorde com elas, né? Mesmo que não se concorde com elas, não se buscando utilizar de artifícios para mudar, por exemplo, a Constituição, né? O Sócrates, nesse momento final, nos ensina isso. Nessa passagem, a gente vê o Sócrates nessa figura central aí, ao meio com o braço levantado, né? Estava acorrentado, dá para notar ali na perna dele a corrente, a marca da corrente, né? O quadro é repleto de detalhes, a gente não percebe, eu não sou, obviamente, não sou especialista em arte, né? Eu sou curioso, cada vez mais curioso, e busquei a história do quadro e a gente vai percebendo os detalhes, né? Essa é a dimensão real dele, é um quadro que, salvo engano, está no Metropolitan Museum of Art de Nova York, salvo engano é lá. Está no tamanho real, aí 1,30 por 1,96 e alguma coisa, né? Ele tem essas passagens todas que é bem interessante a gente notar. Por exemplo, primeiramente, melhor dizendo, uma incongruência histórica, vamos dizer assim. No Fedon, quando você vai ler logo no início do Fedon, tá dito lá que o Platão não estava nesse momento. Platão parece que se afigurava doente. E o nosso pintor, né, tomando a liberdade típica, né, dos artistas, né, coloca nesse momento aí, além do Sócrates, né, ali no meio, a figura central, ele coloca sim o Platão também, ó, é aquele senhorzinho de cabeça baixa ali à esquerda. Você percebe, é muito importante, significativa essa presença aí do Platão, mais adiante eu vou comentar, né, mas perceba o pergaminho, ao chão ali ao lado do Platão, né? O que já dá essa grave suspeita e certeza, na verdade, que é ele, né? Ele que narrou, né? No final das contas, ele que narrou toda a obra do seu mestre, né? Do Sócrates, né? O Sócrates utilizou esse momento que seria de tristeza para muita gente, né? Vocês estão vendo aí que muitos dos seguidores deles, né, estão realmente atormentados, né? Mas ele não parece atormentado, né? Você pode perceber aí que ele está usando esse momento final para uma lição,
uma lição definitiva, né, sobre o valor da filosofia, sobre o desapego material que a filosofia deve ter e a busca da verdade, né? Ele está realmente usando o momento para passar uma mensagem final, né, aos seus discípulos, né? A ponto de recusar a tentação de desobedecer a decisão, né? Esse outro personagem que está com a mão na coxa do Sócrates é o Críton, seguidor dele, né? E ele nesse momento está fazendo a proposta de fuga, né? Retrata esse momento a proposta de fuga que é recusada pelo Sócrates por uma questão de coerência com todos os seus ensinamentos, né? De se submeter às leis da polis, né? De se submeter ao julgamento, por mais incorreto que ele possa ser, né? O quadro retrata também a esposa do Sócrates ali mais naquele corredor ao final, a Xantipa, os demais seguidores, né? Como eu já mencionei, uma lira em cima da cama, né? Mas um ponto realmente interessante, uma leitura interessante de quem se propõe a analisar esse texto, dos especialistas, né? É uma leitura que você faz da esquerda para a direita a partir daquele senhor que está ali, que eu já mencionei, que é o Platão, né? Ele não estava presente no momento, né? E mesmo assim é retratado aí, dando a entender que toda a passagem, na verdade, estaria se projetando na cabeça do Platão para trás, né? Seria toda uma projeção dele, Platão, que no final das contas foi o narrador, né? E o nosso pintor fez questão de construir dessa forma. É uma leitura possível do quadro, nessa da esquerda para a direita, né? Representando a partir do Platão, né? Outro indício disso é a idade dessa leitura, né? É a idade dos personagens. O Sócrates, ele é idealizado, aí os especialistas apontam, né, que ele foi idealizado, ele tinha coisa de uns 70 anos. Nesse momento ele tinha coisa de uns 70 anos e o Platão 20 a 30 por aí, né? Veja como o Sócrates está retratado de maneira bem firme, né? Uma idealização realmente aí, né? De maneira bem ereta, né? Bem forte, né? E o Platão não aparenta ter uma idade tão diferente da dele, né? Do Sócrates, né? Aparenta estar com uma idade semelhante, que na verdade não foi. É esse o ponto, né? O que demonstra se ter sido uma narração como se fosse uma memória do Platão, né? Uma reconstrução a partir das memórias do Platão e escritas, né, nos pergaminhos, como eu mencionei, que estão logo ao lado ali do próprio Platão, né? Enfim, tem todas as questões técnicas aí, né, de coloração das cores, de sombras, que obviamente eu não conheço, né? Mas a mensagem que a passagem passa para a gente é uma passagem de que é uma lembrança, né, de que devemos obedecer, por exemplo, normas da Constituição, mesmo que a gente não concorde com elas, né? Não devemos vencer a tentação da fuga. A gente tem que vencer essa tentação da fuga, do atalho de mudar uma regra constitucional porque eu não concordo com ela, né? Se ela foi posta por quem tinha poder para tanto, estou falando da Constituição, um exercício por exemplo, de ponderação de princípios contra o que o texto dispõe, melhor dizendo, que a regra dispõe, é uma clara tentativa de fuga, né, que demonstra desapreço. Demonstra desapreço, no caso, à juridicidade, demonstra desapreço ao trabalho dos constituintes, né, e empodera quem não deveria ser empoderado por atividades interpretativas desse tipo, né, que são logo os juízes, né? Retiram o poder da soberania popular, do constituinte originário, e ao se modificar uma disposição através de interpretação judicial, né, realocando poder, né? Há muitas leituras, obviamente, que essa passagem pode nos informar, mas no meu caso específico é essa a mensagem que fica e que tanto influencia a minha atuação, né? Que tanto influencia a minha atuação
no Ministério Público Federal, seja na área civil, seja e principalmente na área penal, né? Atuando como se fosse um magistrado de acusação, né? Não um mero procurador que busque condenação a qualquer custo, né? Então é isso, gente. Fica aí essa sugestão aí de leitura também dessas obras e de apreciar, né? Esse quadro aí do Jacques Louis David, né?